Em uma pequena aldeia, vivia um senhor de meia idade chamado José das Dornas. Um senhor lavrador, sadio e com um ótimo humor, cheio de energia, que até mesmo se parecia com um jovem de 20 anos. Possuía 2 filhos, Pedro e Daniel. Pedro, o filho mais velho, não podia negar. Puxou ao pai. Era forte e se dava muito bem com trabalhos pesados. Mas já Daniel teria puxado a mãe, que infelizmente não se encontra mais presente. Ele, de estatura magra e franzina, porém com uma boa aparência, mas já não se concidava aos trabalhos duros do campo. E José das Dornas, preocupado com o que aconteceria se um dia partisse desse mundo. Pedro ficaria bem, mas enquanto a Daniel? Então, conversando com o senhor reitor, padre renomado daquela pequena aldeia e de grande sabedoria, deu a ideia de pôr o jovem a estudar. Senhor das Dornas concordou, pois o garoto era inteligente e colocaria ele para estudar no seminário. Então os dias se passavam e Daniel começou a estudar para o seminário. Certo dia, senhor reitor deixou o garoto sair mais cedo, mas decidiu segui-lo, pois dias anteriores recebeu reclamações do senhor das Dornas, dizendo que o garoto chegou tarde em casa, mesmo em alguns dias ele tendo saltado cedo. Depois de segui-lo por um tempo, o senhor reitor finalmente descobriu os atrasos do garoto. Então, lá estava o rapaz, na beira de um lago, cantando uma jovem pastora de ovelhas. A garota que o jovem Daniel estava cantando era Margarida, onde Daniel dizia quão linda a jovem era e mandava suas cantadas e poemas citados para a mesma, onde jurou amor a ela ali mesmo, dizendo que estava apaixonado por ela e iria se casar com a mesma, mesmo se isso dissesse ele não se tornar padre, e disse e repetiu que não iria se tornar padre de jeito nenhum. Senhor reitor, ouvindo aquilo, ficou indignado e foi logo ver com o senhor das Dornas. Senhor reitor, tendo contado toda essa história ao senhor das Dornas, disse logo a ele: se ele não quer pôr-te a padre, mandá-lo, pois, a estudar medicina no posto. Apesar do senhor das Dornas achar engraçado toda a história e corrido, concordou com o senhor reitor. Seria muito melhor mandá-lo ir à medicina, já que não queria ser padre, e pois era muito jovem, e podia muito bem curtir a vida. Alguns dias depois, o dia da viagem de Daniel chega. Então ele vai ter com Margarida para dar o seu último adeus, e deixou a promessa que quando voltar, casaria-se com a jovem. Pobre Margarida, garota órfã que teria perdido a mãe muito cedo, e o pai, logo antes de morrer, também se casou com uma mulher dura e fria, de coração muito amargo, onde suas únicas fontes de alegria era sua irmã Clara e o seu primeiro amor, que agora estavam sendo separados pela distância. Em todas as separações, tem o mais amargo quinhão de dores ao que fica, do que ao que vai partir. Agora, a única coisa que consolava a menina eram suas lembranças, que criou com Daniel, seus poemas e cantigas que foram cantados para ela, na esperança da volta do seu amor de infância. Passando-se 10 anos, Daniel volta para a aldeia, agora médico e homeopata, e Margarida se torna professora de crianças, ainda conservando o seu amor por Daniel. Porém, Daniel havia se perdido no caminho,
contaminado pelos costumes e festejos das grandes cidades, torna-se um namorador compulsivo, que não liga mais para os laços do matrimônio, assim se esquecendo da pequena pastora e da sua promessa feita. Daniel, jovem snob e galanteador, estava causando suspiros e agitações pelas moças da aldeia, e acaba por agitar o coração de Clara, a irmã de Margarida, e noiva do seu irmão Pedro, onde isso causou tamanho escândalo por toda a aldeia e manchou o nome de sua família. Margarida, em honra à família do Senhor das Dornas e por querer bem à irmã, assume o tamanho escândalo feito. Admirado pela coragem de Margarida, Daniel em si volta à tona suas doces memórias do seu namoro de infância e volta a se apaixonar por ela. Margarida demora muito para aceitá-lo de volta. Porém, com os conselhos do senhor reitor e de sua irmã, rende-se de volta à sua grande paixão. Daniel se reata com seu irmão e limpa o nome de toda a sua família. Logo o senhor reitor preparou o casamento das duas moças, tanto Clara como a Margarida, onde o senhor reitor as olha com a pura alegria e emoção, pois elas foram as duas garotinhas que ele teve que cuidar quando a madrasta de Margarida morreu. Então o senhor reitor diz com um enorme sorriso no rosto: "Estou certo que deixo feliz as minhas duas pupilas."